O Nofrecast no ar. E como todos já sabem, nós tratamos aqui de temas mais leves e menos pesados da economia ou da política. Quem nos patrocina aqui é a ProSoja Mato Grosso e a Carandá, agência de marketing digital. Você, por favor, assista o nosso vídeo, nosso podcast, vai lá, curte, compartilha, porque é importante que a gente tenha vida. Eu convidei um amigo já de muitos anos para falar de um tema muito importante ao Mato Grosso, que é o Pantanal. O Pantanal no olhar de quem é pantaneiro, tradicionalmente, e não é discussão ideológica, é discussão de alma, de coração mesmo, de espírito e com um olhar na economia. Eu convidei o Cristóvão Afonso, lá de Poconé, um veterinário, né? Um veterinário com uma longa experiência, fazendeiro tradicional, de família tradicional de lá. E vamos compartilhar aqui um pouco dessa história do Pantanal, olhando pela economia. Cristóvão, que bom ter você aqui. Não, fico muito agradecido pelo convite, estou à sua disposição. Eu fiquei muito lisonjeado quando você me chamou para participar dessa entrevista. E eu confesso a você que eu tenho evitado falar sobre o Pantanal, mas para você eu não poderia deixar de forma nenhuma de vir aqui. Estou à sua disposição. Muito obrigado, Cristóvão. Cristóvão, eu queria começar a conversa fazendo uma contextualização para depois chegarmos no presente. Eu cheguei em Mato Grosso em 76, eu me lembro muito bem que o Pantanal era a única fonte econômica de Mato Grosso naquele tempo, 76, até por volta de 1980. Era tão forte o Pantanal daquele tempo, a pecuária tanto no norte quanto no sul do estado, que naquele tempo era um só. Me lembro que os 3 senadores de Mato Grosso, a divisão do estado para criar o Mato Grosso do Sul, se deu em 77, separou em 79, os 3 senadores eram do sul de Mato Grosso, pecuaristas. Dos 8 deputados federais de Mato Grosso inteiro, 4 eram do Mato Grosso do Sul, pantaneiros ou pecuaristas. Os 8 deputados estaduais, os 24 deputados estaduais, metade era pecuarista lá ou aqui, Barão de Melgaço, Poconé. E a gente hoje não tem mais representação política, e aquele Pantanal que tinha um poder tão grande na política e na economia, ele foi se modificando. O que aconteceu? A grande verdade, Onofre, você que se colocou muito bem. Hoje eu sinto inveja quando eu vejo o Mato Grosso do Sul. Um estado emergente, produtivo, porque o Pantanal representa para o estado uma fonte de economia muito forte. Nós já fomos... Lá eles não perderam, né? Eles não perderam isso aí. E aqui conosco aconteceu o contrário. Nós perdemos tudo. Hoje o Pantanal não tem expressão nenhuma econômica. Não, é verdade. Para o Mato Grosso. Então, deixou de ser atraente para os políticos trabalhar para o Pantanal. Deixou de ser. Então, hoje nós estamos... Por consequência, não elege mais políticos, né? Com certeza, já não temos mais políticos que representam o nosso Pantanal. Salvo raras exceções, alguém fala sobre o Pantanal, sabe? Então, nós estamos realmente marginalizados. Nós ficamos marginalizados por muitos anos e perdemos toda a nossa potência, tanto econômica como política. Por exemplo, por que aconteceu isso, Cristóvão? Eu acredito que foi o que causou um desastre na nossa economia do Pantanal foi a parte ambiental. Ela é 100% responsável por isso. Porque ela começou a censurar aquilo que o pantaneiro fazia de bom e do melhor, que era administrar o Pantanal de forma harmônica. Sim. Preservava o Pantanal, produzia dentro do Pantanal. Eles começaram a estabelecer limites para o pantaneiro. E isso aí, o que foi esses limites? Esse limite foi impedir que o produtor fizesse o manejo adequado do Pantanal. Aí começou a derrocada do Pantanal. Voltando um pouquinho, lá no Mato Grosso do Sul,
E depois que teve a divisão, a gente começou a decair a pecuária daqui, como você está dizendo, e lá continuou forte, e tecnificou, inclusive. Por que eles fizeram isso e nós não pudemos fazer? A grande verdade é justamente por causa disso. Eu acredito que o Estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma representação política muito forte. Porque o Pantanal representa economicamente o Estado. E ainda hoje representa. Hoje é muito forte. Se você vai lá, o Pantanal é extremamente tecnificado. A pecuária deles é muito moderna. E nós não podemos fazer nada disso aqui. Eles têm lá até a Embrapa Pecuária de Corte, né? Sim, eles têm 2 escritórios da Embrapa no Mato Grosso, 3 escritórios da Embrapa no Mato Grosso do Sul. Então isso aí dá uma cobertura, dá um suporte muito grande, porque eles têm o suporte técnico e têm o suporte político, que é o que a Embrapa determina, eles fazem porque ambientalmente o poder político dá força para que aquilo realmente faça aquilo que a Embrapa está indicando. E isso aí só foi fazer o quê? A pecuária crescendo cada vez mais. E nós aqui não podemos fazer nada disso. O que foi? O que se diferenciou, então, nós aqui deles lá? Que é o mesmo Pantanal, é a mesma coisa, a mesma experiência que tinha na pecuária que tinha de lá. Eu falo que é o novo. A verdade é que o Mato Grosso, ele separou politicamente. Sim. Mas o Estado continua um só. A geografia é a mesma. Aqui justamente foi política. Pode saber porque os nossos políticos na época não tiveram força para barrar essa barreira ambiental que foi imposta para nós aqui. Foram leis. Foram leis. Essas leis são extremamente impróprias para o Pantanal. Elas não condizem com a nossa realidade. O mal desse mundo acadêmico, desse povo, eles não respeitam a ciência que é empírica, que ela é muito importante. É a cultura. É a cultura. Essa cultura, se você saber traduzir essa cultura numa ciência, uma ciência pura, ela traz resultado fantástico. Isso tem uma coisa que a gente pode falar depois, é que a ciência pura tem sido inimiga da ciência empírica, que é a cultura, né? Esses caras não sabem nada, nós é que sabemos. O cara faz um doutoradozinho ali, não sei aonde, no ar-condicionado, e depois vai dar pitaco no Pantanal. Tem mosquito, é quente, tem água. Eu não sei se você lembrou muito bem quando o Sesc Pantanal comprou aquelas grandes propriedades. Bem. Você foi uma das pessoas que falou o que poderia acontecer. Você lembra disso? Lembro sim. Eu era bem mais jovem na época, eu lembro que você falou isso, eu guardei muito bem. Porque começou por ali, Onofre. Vários proprietários venderam suas propriedades. Por quê? Porque já não podiam mais produzir, não podia mais limpar um pasto, não podia mais fazer uma queimada controlada, porque a queimada controlada no Pantanal, ela faz parte do processo produtivo. Sempre foi assim. Sempre foi assim, mas na época certa. Sempre foi feito. Então, a partir do momento que começou as restrições, o Pantanal daqui no Mato Grosso começou a decair. E o de lá começou a 1000 por hora. Eles limpavam, eles formavam, não tinha restrição nenhuma. Sendo que é o mesmo Pantanal. Só um lembrete, complementando o que você disse. Eu acompanhei muito de perto o processo que separou o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, que é chamada divisão. Acompanhei a economia aqui e acompanhei a economia lá. Aqui, a gente logo em seguida teve a vertente da agricultura, né, que depois virou agronegócio. Lá não, tinha uma pequena agricultura na região de Dourados. Era só o que tinha. E durante uns 30 anos depois que dividiu, o Estado continuou, lá ficou pobre, aqui não. E na pobreza lá, o que segurava era a pecuária do Pantanal. Aqui a gente perdeu a pecuária do Pantanal. Questão ambiental. Puramente ambiental. Nossa. Não existe nenhuma outra causa se não fosse ambiental. Porque se não houvesse essas restrições que foram impostas para nós estaríamos hoje de vento em popa. Como está o Mato Grosso do Sul, ainda é um grande celeiro criador de gado. Mas tem que usar a tecnologia, voltar a fazer. Não é muita coisa, é voltar a fazer o que fazia antes. É limpar e plantar. Pronto. O que é que fazia antes
que manteve durante 300 anos o Pantanal vivo, tanto no sul quanto no norte, e como uma grande fonte de economia. O que é que se fazia que hoje não pode mais fazer? No nosso caso, especificamente no Sim. caso do nosso Mato Grosso, né, era, por exemplo, as limpezas, as queimadas e a formação de pasto. Os pastos formados eram menos. Mas todo mundo tinha na fazenda 100 hectares, 150 hectares, 200 hectares de pasto formado. E as limpezas de pasto se fazia todo ano. Todo ano se limpava grandes áreas, tudo na foice. Naquele tempo usava-se a foice, Eu peguei o limpava. tempo da foice. Mas o que acontecia? Você limpava, vinha enchente, o campo ficava limpo por 4, 5 anos. Aí você voltava a limpar isso depois de 4, 5 anos de novo. Aí no outro ano você limpava outra parte. Esses campos tinham uma capacidade de suporte grande. Hoje a capacidade de suporte do Pantanal é muito pequena. Então inviabilizou a criação de gado lá. Inviabilizou a criação de gado. Vamos dar um exemplo para o nosso ouvinte ter a noção. Quem tem uma fazenda de 1.000 hectares, antigamente ele aproveitava talvez uns 600. Mais ou menos, 600 hectares. E hoje? Hoje aproveita 200, 150. Mudou muito, hein? Mudou muito, mudou demais. Hoje 1.000 hectares ele não vive dentro do Pantanal. Não vive. Agora, nesses 1.000 naquele tempo vivia, né? Naquele tempo vivia. Deixa eu só colocar antes de você continuar, porque as pessoas normalmente não estão tão habituadas com o assunto. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, a riqueza era basicamente do Pantanal. Os filhos estudavam no Rio de Janeiro, formavam em medicina, em direito, em engenharia, vinham, voltavam, se casavam e ampliavam a fazenda. E tanto dava uma riqueza, um suporte financeiro bom, que riqueza não havia. Havia um suporte financeiro bom. Sim. Mas mantinha política, mantinha o governo do Estado e mantinha a sociedade movimentando economicamente, porque não tinha outra fonte de renda. Então era isso. E depois... Isso que eu falo, depois acabou. Então o que aconteceu hoje? Por exemplo, uma fazenda de 1.000 hectares, ela não cria mais nada. O cara não vive. Mas se tecnificar essa fazenda, ela volta a ser produtiva. Então o que nós precisamos fazer para o Pantanal? Nós temos que salvar primeiro o homem pantaneiro que vive lá. Esse é o grande X da questão hoje no Pantanal. Precisa os que ficaram tentar segurar esse povo lá ainda, que já são poucos, e tem muita fazenda abandonada no Pantanal. Pois é. Por falta de poder aquisitivo. Eu fiquei sabendo disso naquele grande incêndio de 2020 no Pantanal, e acho que foi você quem me falou que muitas fazendas queimaram porque não tinha o dono para participar da limpeza, do combate ao incêndio. Foi consequência disso. É verdade. Muitas fazendas queimaram por causa disso. Embora um fogo no Pantanal é muito difícil de se combater, mas se fez alguma coisa para salvar alguma coisa ainda. Você está entendendo? Mas muitas fazendas estão abandonadas. Agora, mesmo. Como é que foi o empobrecimento? O empobrecimento ele foi de 74 para cá, ele foi aumentando. Foi aumentando porque as pessoas começaram a sentir que as fazendas começaram a ficar inviáveis. Certo? Porque ele não podia mais fazer aquilo que ele fazia. Ele ia fazer uma limpeza, vinha, na época era o IBDF, né? IBDF, vinha, IBDF, multava. Que depois virou IBAMA. E multas astronômicas. Muita gente apavorou até com as próprias multas. Falou, acabou a fazenda, não tem uma multa dessa, o que eu tenho não paga. E era coisa muito inconsequente por parte dos órgãos públicos, sabe, Onofre? Bem, uma coisa assim que realmente era até chocante na época. Um pantaneiro recebia uma multa de, hoje, em termos de valor, 1 milhão, assim, vamos dizer assim, você está entendendo? Então muita gente apavorou com isso. E a fazenda começou a entrar em declínio mesmo. Aí veio uma enchente muito grande também, que prejudicou, deu uma mortandade muito grande no Pantanal, mas isso era recuperável. Era recuperável. Mas em função do problema ambiental, que foi cada vez apertando o circo, então você chegou ao ponto de você não poder fazer um tanque para o gado beber água. Era proibido você fazer, você está entendendo? Então o pessoal tem ciclo de tem seca ciclo e de água. seca
muito nítido e ciclo de água. Hoje nós estamos vivendo um clima de seca mesmo. Então, tanto é que está prevista aí uma das maiores secas agora, Sim, né? Então, eu falo para você, tudo isso é consequência dessas restrições, porque hoje o Pantanal poderia estar estruturado com água, com pasto formado, pasto limpo, muito mais fácil de você combater o incêndio. Mas o que aconteceu? Com isso, virou só macega, aquelas macegas cada vez maiores, mais altas, que não se controla nada. Porque não pode mais limpar, né? Não pode mais limpar e não pode queimar. E hoje eu falo para você, a pecuária no Pantanal como foi, mas as queimadas, eram queimadas controladas pelo próprio fazendeiro. Ele sabia que você não podia queimar qualquer época do ano. Você queimava na vazante, por quê? Você queimava só a parte alta do Pantanal e a parte baixa não pegava fogo, porque estava úmido. E ou então alta, aí brotava o capim. Quer dizer, esse capim era fundamental para a pecuária. E ou então, quando começava a chover, meio de novembro, dezembro, as baixadas já estavam todas úmidas e ficava a parte alta, eles queimavam a parte alta. Isso aí era um manejo muito simples de fazer. Aí não era incêndio. Não era incêndio, era queimada. Aquilo, fogo, era delimitado pela própria natureza, pela própria circunstância da geografia do Pantanal. Você está entendendo? Isso foi proibido de fazer. Então, hoje, sem essas queimadas, você tem árvores no Pantanal que elas precisam desse fogo para sobreviver. Precisam disso aí. Então, hoje você vê o Pantanal está totalmente modificado. Você está entendendo? Por quê? Pela falta de uma ausência de uma política que realmente que é correta. Eu soube, na época que eu escrevi uma série de artigos, quando o Sesc Pantanal comprou aquela região de 110 mil hectares, fechou, aqui não entra mais nada e não sai mais nada. Um amigo, Luiz Alberto, sei quem escreveu uma tese de mestrado e a partir dela eu conversei com ele longas vezes, horas e horas, para fazer a tese de mestrado dele, e fiz uma série de 5 ou 6 artigos. Ele afirmava na época que com aquela proibição o mato ia subir e ia criar uma macega muito forte e que o animal não gosta da macega, nem o gado, nem o animal silvestre. Então fica ali só um negócio, um combustível forte. É pura verdade. É isso que aconteceu, nossa. E está acontecendo. Isso lá hoje, o Pantanal, é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Agora, se o governo anuncia, não, prevenção contra o fogo no Pantanal, lá foi feita alguma coisa. Montou-se corpo de bombeiros lá na região de Poconé, em outra cidade também montar. Mas isso não apaga fogo. Mas um fogo no Pantanal é incontrolável. Incontrolável, do jeito que começou, porque não tem acesso a todos os lugares. Primeiro que não tem acesso. Isso vai você fazer uma estrada no Pantanal? Você é multado. Você não pode fazer um acesso. Você tem que ir na SEMA pedir uma licença que demora 1 ano para sair. Então você é travado até quando você tem a lei. O poder público é tão ineficiente, que eu falo assim, que o poder público devia funcionar por meritocracia. Não sei, acho que não fazem isso, porque é tão inconsequente determinados órgãos, tão irresponsáveis, porque eles não entendem que o setor produtivo ele tem época certa. Então você põe um projeto lá na SEMA para abrir uma estrada, que demora 1 ano. O cara não está nem querendo saber se aquilo é necessário ou não é. Muitas vezes ele nem sabe que aquilo é importante. Você tá entendendo? Ele só ouviu falar de Pantanal. Só ouviu falar de Pantanal. Então são pessoas que são colocadas em lugares errados. Você está entendendo? Você vê como que chega a inconsequência das coisas. A lei do Pantanal, a primeira lei do Pantanal, foi na época do governo Brairo Maggi. Sancionou a lei. Passou-se 10 anos, a SEMA não regulamentou a lei. Aí, quando chegou há 3 anos atrás agora, fala que a lei era retrógrada. O Sindicato Rural de Poconé fez um trabalho maravilhoso. Foi no governo do estado. A gente tem que aqui tirar o chapéu para o governador Mauro Mendes. Ele foi muito duro com a SEMA na época e falou, eu quero que se estude isso com muito rigor. E vamos fazer o que os pantaneiros estão falando, estão precisando, contrato o que quiser. Nós temos que realmente fazer aquilo que é correto, e o que eles estão falando é o correto. Realmente o governador foi muito incisivo nisso aí, chamou a secretária de Meio Ambiente, falou para você, olha com muito carinho isso aí. E realmente
A Assembleia Legislativa, através do deputado Avalone, eu acompanhei. Comandou isso de uma forma muito competente também. Se fez a lei. E saiu uma lei nova. Aprovou, né? Uma lei nova, toda ela baseada em estudos científicos e práticos e científicos. A Embrapa tem essa capacidade, sim, de buscar a pesquisa empírica. E a lei está em vigor, está sendo posta em prática ou não? A lei foi aprovada, foi sancionada, aí ela passou. Mas 6 meses, só agora ela foi o decreto-lei que regulamentou ela. Hoje nós temos uma lei. Ela está em vigor. Mas aí vem o Ministério Público e fala assim, essa lei ela não tem base científica. Gente, foi feito pela maior empresa de pesquisa do mundo, que é a Embrapa, respeitada no mundo inteiro. Só aqui que ela é mal vista. Ela não serve aqui para o estado do Mato Grosso. Aí a gente já vê um componente ideológico, com certeza. E um negócio que fica ruim, é a cara do Brasil de hoje, né? E eu fiquei tão impressionado com isso, Honório, que eu cheguei a pensar, porque o Mato Grosso do Sul agora fez uma lei baseada na nossa, copiou a nossa lei. Em 60 dias eles aprovaram a lei, sancionaram a lei, estão trabalhando. Força política. Força política. O Ministério Público lá sentou com os produtores, negociou, sentou junto com os produtores, com os políticos, com os órgãos ambientais, em 60 dias. Estava tudo pronto, está tudo resolvido lá. E aí, nós estamos aqui patinando. E aí a pecuária lá vai e a daqui fica, né? A daqui fica. Então, chego a pensar assim, será que o Ministério Público é contra o desenvolvimento do Estado? Por mais que seja uma atividade que não tem muito poder econômico, mas ele ambientalmente pesa muito uma na coisa história. Que eu tenho conversado muito, eu acompanho bem a questão ambiental, eu converso com muita gente, escrevo, entrevisto. O Ministério Público, ele não acredita em nada que não seja de origem na academia, na universidade. E nós sabemos que as universidades públicas, federais e estaduais são absolutamente ideológicas, todo mundo sabe. Nenhum estudo ali é feito sem o componente ideológico. A universidade morreu como fonte produtora de ciência. Ela é fonte de produtora de ciência política. Então, o Ministério Público aqui de Mato Grosso, ele não escuta a Embrapa, porque ele não considera a Embrapa uma fonte científica. Embora, fundamentalmente, ela seja, tanto é que o Brasil se tornou a maior potência ambiental de trópicos e produtiva em cima da Embrapa, né? Com certeza. Eu digo isso, eu tenho um irmão que a Embrapa investiu nele uma fábula, ele era formado lá em Viçosa, em agronomia, mandou para os Estados Unidos, fez mestrado, fez doutorado e fez pós-doutorado em irrigação. Então é um cientista, mas o Ministério Público não consegue, um parecer de um professor da universidade que fez um mestrado lá no Piauí, onde não tem água, ela considera que esse mestrado do Piauí vale mais do que o trabalho da Embrapa feito aqui. Então aí ficou isso. E aí resultou em quê? Está parado. Agora está sob júdice. Esperando, quer dizer, tem a lei, está regulamentada, mas o Ministério Público acha que essa lei não é cientificamente correta, que ela não tem fundamentos científicos. Quer dizer, falta de conhecimento de quem fala um negócio desse, que foi baseado numa empresa que é respeitada no mundo inteiro, que tem trabalhos vendidos para o mundo inteiro. Então, ele tem que considerar que a Assembleia Legislativa é o órgão encarregado de fazer leis. Sim. Fez, acabou o papo, né? Aí vem um promotorzinho mal resolvido, mal dormido, e vai lá e... E isso, Onofre, acontece que agora, hoje, por exemplo, nós vivemos numa incerteza, que a qualquer momento isso pode ir por água abaixo. E você faz um projeto e manda para a SEMA, e uma coisa pior ainda que eu falo, que dentro da SEMA não existe uma concepção única, uma uniformização das ideias. Cada um pensa de um jeito lá dentro, analisa o projeto de uma forma. A SEMA não tem protocolo. Então não tem protocolo. Diz que é isso. Eles não têm. Então isso aí, você coloca um projeto lá, demora anos para ser aprovado. Sim. Anos para ser aprovado. Por quê? Cada técnico pensa de um jeito. Cada um pensa de uma forma. Isso só vai protelando. Lá no Mato Grosso do Sul, com 30 dias, você faz o projeto, entrega lá, você tem a resposta. Você é obrigado a ter a resposta. Eu tenho uma propriedade e há 6 anos estou esperando um carro. Eu já tinha o anterior.
Paguei, arrumei a documentação toda, entrou certinho, está há 6 anos lá parado. Aí eu soube que tem 150 mil carros, não, tem alguns, eu não me lembro agora, não vou chutar o número, alguns milhares, tipo 120 mil carros, que vão levar 120 anos para ser aprovado na proporção de 2 a 3 por mês. Então, quer dizer, não quer resolver o problema, né? Realmente. Então, o que eu falo para você, que eu falei para você, que a gente tinha que ver uma forma desses órgãos públicos funcionar melhor, tinha que ter um critério. Mas aí a gente esbarra num ponto, né? Na chamada democracia que a gente vive, tem que ter pressão política, né? Tem que ter, senão não funciona. Então, eu acho que se continuarmos desse jeito, a gente vai nós estamos fadados a sumir. Pois aí eu queria te perguntar isso, você tocou no ponto. A história do Pantanal é a história econômica que tem perto de 300 anos, como ela foi constituída, as famílias, as fazendas. Cuiabá é uma cidade, embora digam que não, ela é pantaneira, porque ela depende do rio Cuiabá, a origem dela é o rio Cuiabá, que é um rio essencialmente pantaneiro. O trecho que o Cuiabá corre aqui de Rosário Oeste para baixo, até aqui no Santo Antônio de Levergere, é um trecho muito pequeno, comparado com o que ele segue até chegar no Rio Paraguai, né? E, então, Cuiabá é pantaneira, mas a gente nega essa raiz, e nega e deixa ir rolando e não está olhando o que está acontecendo lá. A história, a cultura, a economia, a participação na política, um aprendizado extraordinário que não existe em lugar nenhum do mundo, que lá em outro lugar não tem Pantanal. O que é que perde? O que Mato Grosso perde se o Pantanal perder a sua vocação econômica na pecuária? Eu acho que a partir do momento que o Mato Grosso perder a vocação, que está perto de perder, perde também o turismo, que vai junto, porque o turismo do Pantanal sem a pecuária já não é o mesmo. Porque hoje não se faz mais pecuária no Pantanal, turismo do Pantanal sem a pecuária. A pecuária alavanca animais. À medida que você faz um manejo saudável, manejo correto dentro os animais, eles se agregam muito mais. Sim. Eles trazem para a propriedade nova, vida nova. E a partir do momento que isso for abandonado, você falou no começo, o animal não gosta de sujeira, não gosta de bambu, como nós chamamos, que é essa vegetação, são plantas daninhas que tomam conta dos largos, certo? Então isso vai acabar. Então nós vamos perder muito, nós não vamos perder só na pecuária, certo? Nós vamos perder no turismo também. Isso é lamentável. E perde a cultura humana, né? A cultura também já está perdendo, porque as famílias pantaneiras, hoje, por exemplo, para você, a FAMATO e a Crimate está fazendo um trabalho sobre fazendas do Pantanal, sabe? Importantíssimo o trabalho que eles estão fazendo, sabe, Onofre? Mas acontece tentando levar a tecnologia. Mas aonde esbarra no final? Nos órgãos ambientais. Sim. Precisa fazer isso. Não, você não pode fazer. Então, eu conversei com 2 produtores que estão nesse projeto, ele falou, e agora? Tudo que nós já fizemos valeu para quê? Valeu para quê? Certo? Então, nós estamos realmente perdendo, e o Estado vai perder muito. Eu falo para você, se não recuperar o homem, isso aí, fatalmente, o meio ambiente vai ser um desastre para o estado de Mato Grosso. E o Mato Grosso vai perder muito com isso. E a impressão que eu tenho, eu já vi o Pantanal na década de 70, ele inundado. 77, eu acho. Ele inundado. As pessoas em cima das casas, nas árvores, e o gado com algo no peito, assim. Me lembro bem daquilo. E no meio de tudo aquilo, o peixe vai junto e aquilo, ele cresce ali no meio daquela água que espalha, que sai do leito do rio, né? E depois vira aqueles corichos, aquela coisa tão. Agora, se no mato sujo, o peixe não vai, né? Porque é inviável ele ir. E aí, então, você vai acabar tendo redução do próprio peixe que se pretende tanto defender. Sem falar nos bichos. O bicho não vai no sujo, eu sei disso. Não vai de jeito nenhum. Eu acho que tudo vai ser prejudicado, viu, Onofre? Porque você vê hoje, eles têm, quando eles falam
nós temos que realmente ter uma legislação muito forte para proteger o pequeno produtor. Esse é o discurso. É o discurso bonito, né? Mas quem é grande lá? 0,01% tem um fazendeiro grande. O resto todo mundo é pequeno. Você mensura como? Pela renda das pessoas. Não tem renda. Não tem renda. Então, começa a preocupar com essa... Por que vocês não preocupam, então, em proteger a cabeceira do rio que dá o reflexo direto lá para nós? Que também é ambiental. Que também é ambiental. Fazem isso. Por que vocês não fazem isso só? É uma das grandes coisas. Se você proteger as cabeceiras, os rios vão estar protegidos. Mas não. Isso corre a Deus dará. Fica aí, sem mais, sem menos. E o reflexo para nós lá é muito grande. Outro dia eu conversei com alguém do Pantanal, não me recordo o nome, mas que me disse que uma fazenda que tinha 10 empregados, hoje tem 1. Aí gerou um grande empobrecimento do pantaneiro trabalhador. É pura verdade, Onofre. É pura verdade. Isso está generalizado. Por que ele tem 1 só? Porque ele não tem poder econômico para pagar mais de 1. E não tem gado também mais. O gado, a população bovina diminuiu muito. Você está entendendo? E isso ocorreu de uma forma assim, veemente. Isso é claro e nítido lá no Pantanal. Hoje, o movimento de gado, você vê, Poconé já teve, dentro do Pantanal, nós já tivemos quase 3 milhões de cabeças, né? No Pantanal como um todo. Hoje, se você somar aqui no Pantanal, chegou a 800 mil, 900 mil cabeças. O último levantamento que eu vi no Pantanal, como um todo. No último levantamento que eu vi tinha 800 mil. Então, e já se falava em 600 mil 600, só. Então, isso é muito pequeno. É uma população muito ínfima pelo tamanho que é o Pantanal e que já foi o Pantanal. Né? Agora, nós ser penalizados por esses acadêmicos que nada entendem, começam a falar e tornar isso lei, e os governos aceitam isso de uma forma sem pensar bem o que ele está causando de dano ali na frente, a gente não consegue entender isso, sabe? E eu fico pensando às vezes, será que essas pessoas têm alguma coisa de menos na cabeça para fazer isso? Que não é possível. É muito visível o que está acontecendo conosco. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e me chama cada vez mais agora, eu tive a felicidade de conhecer o Pantanal poderoso. Era o Pantanal econômico, político, ambiental, social, cultural, e eu conheci isso. Era um gigante, aliás, era a cara de Mato Grosso, porque nós não tínhamos pecuária. Era um ou outro caminhão carregando tora, porque não tinha nem eletricidade, ia para cima para serrar madeira. Então, o que segurava o Estado era a economia do Pantanal. Então, aí de repente tudo isso vai empobrecendo e se perde essa história de ocupação humana, né, em nome de uma economia ambiental que quem está falando não sabe o que vai ser. E eu acho que eles já poderiam ter aprendido pelo que já causou, né? Isso que mais me deixa apreensivo, porque pelo tempo que fez, pelo estrago que já foi feito, eles deviam ter percebido já isso. Mas eu acredito que isso vem pelo viés ambiental, político muito forte, sabe? Então, eles têm uma concepção que é pantaneiro, que é rico. Ainda estão com esse pensamento retrógrado, você está entendendo? E começa a analisar o pantaneiro como por área, tamanho de área. Isso não existe mais. Você analisa pela renda que a pessoa tem. Eles ainda não perceberam isso aí, não. Então, toda vez que vão essas comitivas lá no Pantanal, que a gente acompanha, de órgãos ambientais, você fica pálido de ver as colocações que eles fazem, sabe? Então, eu tinha dito para o presidente do sindicato, eu não quero mais acompanhar isso não, porque eu estou ficando cansado disso. Você escuta as mesmas boboseiras de sempre, sabe? E já era para eles ter aprendido isso. Eles se discutem umas coisas que está na cara. Você está entendendo? O incêndio do Pantanal de 2020 não serviu de lição. Porque o meio acadêmico, por exemplo, quis jogar culpa no pantaneiro. É culpa do pantaneiro, nossa não. Esse, Onofre, é uma das coisas que mais revolta a gente, sabe? Então, eles jogam isso de uma forma para justificar a incompetência deles. Você está entendendo? Não querer assumir que o erro é deles. E eu vou falar aqui para você. Se houver um incêndio este ano no Pantanal, a culpa é dos órgãos ambientais.
E está previsto, eles né? são responsáveis. Está previsto, né? Porque a seca já começou. Porque Esse não é ano normal. choveu pouco, Choveu né? muito pouco. Hoje, Não encheu os não encheu os rios, não encheu os os corichos ficaram todos secos. Então, a gente tem que pedir a Deus para que não aconteça. Mas se vir realmente um fogo no Pantanal, aliás, já está vindo um fogo do Mato Grosso do Sul para cá, que já está queimando de lá. E para pular o rio e vir para nós, não está longe. Ressecado por qualquer como fagulha. Tá, qualquer fagulha que dá. É. Então você pode colocar aí. Não joga, falar para eles não falar que a culpa é nossa, a culpa é deles. Então a gente eles fizeram essa precisaria fazer um mutirão de procurador do Ministério Público e apagar incêndio, né? Eu acredito que poderia levar eles para ajudar a apagar esse incêndio lá. Para conhecer a realidade, para conhecer né? a realidade. Porque realmente nós levamos até, Onofre, a gente tem assim, até tem uns procuradores até muito sensíveis, sabe? Nós levamos uns 3 ou 4 lá que foram pessoas bem conscientes, que sensibilizaram e falaram, não, eu acho que vocês estão certos, que a situação aqui é muito diferente, porque a vida como ficou no Pantanal, ela ficou difícil, né? Porque ficou muito restritivo, as estradas com pouco acesso. Por incrível que pareça, as estradas que nós tínhamos antigamente, a gente usava pouco veículo, carro, essas coisas, né? Então, hoje nós estamos vivendo praticamente como quando começou, as estradas têm acesso muito difícil para os carros. Você não pode patrolar uma estrada lá que já vem o pessoal do meio ambiente, você não pode fazer isso. Você vai fazer um acero, você tem limitação de quanto você pode fazer. Você passar 20 centímetros, eu falo, não, aqui passou 20 centímetros, você está multado. Então, eu falo assim, que nós estamos vivendo na era primitiva, da dificuldade de acesso, que era, e nós vivíamos bem naquela época. Hoje, com essa dificuldade, estamos vivendo muito mal, porque o tempo mudou muito, hoje existe mais expertise, mais o tempo, a velocidade do tempo é muito importante na vida de hoje, da economia, certo? Então, nós estamos sofrendo muito com isso, sabe? Com o seu olhar de experiência, dos cabelos brancos, o que você diria para o seu... Você tem filhos adultos, né? Tenho 2 filhos adultos, um homem e uma mulher. Eles não trabalham no Pantanal? Não trabalham no Pantanal. Aí, digamos que você resolvesse dividir em vida a sua fazenda, os seus negócios no Pantanal, para entregar para eles. O que você dizia para eles? Eu vou contar uma história antes de responder a sua pergunta. Em 1976 eu voltei para cá. Uhum. Meu pai era um pantaneiro, um homem de pouco estudo, mas de uma visão de vida, de mundo extraordinária. Ele mandou 9 filhos estudar fora. Vivendo do Pantanal. Vivendo do Pantanal. Nós éramos fazendeiros do Pantanal. Você ter a nossa propriedade naquela época era 15 mil hectares, criava 5, 6 mil reses. Hoje lá eu crio 2 mil. Por causa, inviabilizou tudo. Então, quando eu voltei para cá em 1976, sentado numa cadeira de balanço na porta da minha casa, ele falou, da casa dele, ainda não era casado, ele falou, Cristóvão, está na hora de a gente vender o Pantanal e comprar terra no firme. O Pantanal vai passar por uma crise muito difícil. Ele não falava lei ambiental. Esse povo aí que está querendo mandar na gente, eles não sabem nada. E vai nos prejudicar muito, vamos embora daqui. E eu, um jovem, recém-formado, apaixonado pelo Pantanal, falei, pai, não vai acontecer isso. Ele falou, vai acontecer isso aí. Você pode preparar. Se você quiser vender a fazenda, eu estou pronto para vender o Pantanal e comprar a área no firme. Isso conta 45 anos atrás. 45 não, 50 anos atrás, né? Isso aconteceu. Quer dizer, eu não quis escutá-lo. Então agora eu vou falar para meu filho o quê? O que eu vou falar para ele? Lucas, segue o seu caminho, mas eu vou falar uma coisa para você. Aqui não é lugar para você. Não é mais lugar para você. Infelizmente, me dói o coração de falar. Mas eu sou obrigado a falar a verdade para ele. Sou obrigado a falar a verdade. Aqui não é lugar para você. Porque aqui você não vai conseguir da forma que está, com a restrição que está. Mas se essa lei do Pantanal for aprovada, aí muda a história.
Aí a história é outra, nós vamos poder... Aí recomeça, né? Recomeça tudo de novo, aí você tem um olhar diferente como que vai ser as coisas, você está entendendo? Eu acredito que a partir do momento que puder limpar e substituição de gramíneas, que é uma coisa que esses ambientalistas têm muito medo, mas eles não entenderam que a substituição vai ser apenas naquelas áreas que a pastagem está degradada, que está ruim, que é o capim de péssima qualidade. Onde tiver o capim bom, não se vai mexer, ninguém é louco de fazer isso. Mas eles acham que o pantaneiro é um ser meio burro, talvez, eles pensam que a gente não sabe discernir essas coisas. Eles nos tratam dessa forma, sabe? E eu sempre digo que nós somos muito melhores do que eles. Embora eles tenham o poder de decisão, mas a nossa experiência, a nossa vivência, nós já mostramos para eles o que é certo e o que é errado. Infelizmente, o poder decisório não está em nossas mãos. Num olhar pelo que está agora, do jeito que está agora, quanto tempo mais o Pantanal aguenta economicamente? Se continuar desse jeito, eu não acredito mais nesses... Estourando aí 10 anos, está tudo acabado. Não vai nem isso. Porque está chegando ao fim, está ficando inviável de uma vez. As famílias tradicionais pantaneiras abandonaram. Os herdeiros não assumiram. A grande maioria já foram embora. E pouquíssimos herdeiros assumiram. Aí o que acontece, Onofre? As fazendas estão sendo vendidas. Estão sendo vendidas. Nós temos recebido muitas pessoas que vêm para cá com um olhar econômico da coisa, que é o correto. Sim. E tem esbarrado nesses problemas de lei, dessa lei aí, você está entendendo? Então tem esbarrado nisso aí. De vez em quando aparece um maluco, faz uma besteira, porque fala, olha, já que eu não posso fazer por bem, vou fazer da forma minha aqui. Você está entendendo? Aí um caso desse isolado... Vira regra, né? Vira regra. E prejudica todo mundo, você está entendendo? Então, o que está acontecendo é isso. Essas pessoas vêm bem intencionadas para produzir, porque é realmente ainda um lugar para se criar bem, sabe? É um lugar bom. Agora, tem que criar condições para ele voltar a ser o que era, você está entendendo? Isso precisa de investimento. E nós primeiro não estamos podendo fazer, e depois tem que vir uns recursos para poder fazer. Eu me recordo lá atrás que o Pantanal tinha linhas de crédito específicas do Pantanal. Tinha linhas específicas com prazo de carência muito grande, que você podia fazer, trabalhava com... Tanto é que o Pantanal progrediu, né? Naquela época, produzia muito. Você viu que era um celeiro de produção. Porque tinha apoio. Tinha crédito, quer dizer, então, hoje deixou de ter crédito. Hoje, para você conseguir um financiamento no banco, primeira coisa que... Aí eles analisam... A renda, né? A renda, né? Aí não tem como capacidade de pagamento. Então, já não é mais o grande produtor. Não existe... o banco, essas coisas, eles são conscientes disso aí. Eles são obrigados a fazer isso. Não, mas você não tem renda. Você tem área, mas não tem renda, né? Então, dificulta tudo. Então, é uma coisa atrás da outra, sabe? Que vem prejudicando. Mas eu tenho, assim, ainda tenho esperança, viu, Onofre, que essa lei passando aí, que ela está aprovada, está regulamentada, e que o pessoal do Ministério Público vai ter sensibilidade para poder entender que isso é importante. É só olhar nossos vizinhos no Mato Grosso do Sul, dar uma olhadinha lá e ver que o progresso lá e não tem nada de degradação de meio ambiente, nada, pelo contrário, melhorou muito o meio ambiente. O meio ambiente lá, ele revigorou a fauna, a flora, porque você trata a terra também, você está entendendo? Isso é muito importante para nós, para o Pantanal. E, em consequência, eles têm um turismo de muito boa qualidade, muito mais do que nós. Puderam investir fortemente em turismo, porque tem o que mostrar, né? Tem o que mostrar. E a gente aqui apanha no lombo e que não querem deixar mostrar. Aliás, para encerrar, a nossa geração, que somos próximos, é uma geração que acredita, né? Sempre teve esperança, né? Rodolfo, eu nunca perdi a esperança, sabe? Essa pergunta que você fez para o meu filho, eu converso muito com ele, sabe? Ele é apaixonado pelo Pantanal. Apaixonado. Mas eu falo sempre para ele, aqui não é lugar para você. Infelizmente, eu não tenho como esconder a verdade, sabe?
Mas eu falo, existe sempre um caminho. E vai ter um caminho ainda para vocês. Eu falo, vai ter. Não é agora. Vamos torcer para que isso dê certo. Eu falei, no dia que aprovar essa lei, Lucas, nós vamos investir, vocês vão investir. Eu já estou encerrando as minhas atividades. Mas vocês podem investir que o retorno vem. Aí nós temos um celeiro, vamos ter novamente um celeiro de produção. Porque uma área no Pantanal bem tocada, Onofre, a capacidade de apraçantamento dela, ela aumenta de uma forma assim, extraordinária. Nós podemos fazer numa área que for feita a substituição de gramínea, colocar 2, 3 cabeças por hectare. É muito bom. Então você vai dar uma revigorada. É mais do que no Cerrado. É mais do que no Cerrado. Porque lá tem um potencial grande de renovação, a parte de umidade, quando enche, está entendendo? Então isso aí eu tenho certeza absoluta. Eu nunca desisti. Tenho esperança. Eu tenho falado pouco sobre o Pantanal, porque eu fiquei bastante triste com esses últimos acontecimentos, mas a esperança é a última que morre. Lá no fundo o coração bate pantaneiramente. Com certeza, bate. Sempre que eu vou lá, eu tenho minhas raízes todas lá, sabe? Então, eu nunca deixarei de ser um pantaneiro, sabe? É claro que eu estou nessa fase de dormência aí, aguardando que as coisas aconteçam, mas eu tenho certeza que nós ainda vamos voltar a ser o que nós éramos. O ano passado, Cristóvão, para a gente encerrar, em agosto do ano passado, eu fui lá em Minas, onde eu nasci. E levei o meu filho mais velho lá no lugar onde eu vivia boa parte da infância. Que na época era o fim do mundo e continua sendo o fim do mundo. Né? Mas você imagina 30, 40 anos atrás. Era fim do mundo mesmo, né? Eu mostrei para ela, tá vendo isso aqui? Eu saí daqui. E era inviável. A família fez um esforço e nós saímos daqui e eu consegui me mudar, estudar, etc. E produzir vocês que tenham... Então, o seu lance é muito mais complicado do que o meu, porque você tem que ir muito além. Você vive num mundo globalizado e eu não vivia, né? Mas eu quando fui lá, o coração volta, viu? Você volta todo aquele vigor que tinha, aqueles sonhos, aquela esperança, e muito embora sabendo que não tem nada mais a ver, porque eu já estou em outra fase e tal. Como diz você, eu estou encerrando as atividades num prazo, né, que não é mais tão longo. Mas fica lá dentro da gente um registro de resistência, né, e de esperança. Com certeza, a gente nunca perde isso, né, Onofre? A gente que nasceu lá, que criou lá, que viveu lá, sabe? Eu vivi lá. E eu não nasci na estrada por poucos minutos. Então, eu sempre carrego lá assim no coração, sabe? Eu falo assim do Pantanal, eu me emociono. Quer dizer, é um negócio assim que mexe com a gente, vou falar a verdade. Mexe, no fundo do coração mexe. E quando você tem que analisar ele tecnicamente, você dói mais ainda de você saber que aquilo é possível de fazer. Tem alguém te atrapalhando fazer, sabe? E esse alguém não tem conhecimento para fazer isso e hoje tem poder para fazer. Ele impede a gente de fazer. Isso é a dor mais profunda que a gente sente, é isso. Você vê uma economia, uma região que foi extremamente produtiva, que tem um potencial, está sendo bloqueado de fazer por pessoas que, me desculpe a expressão, incompetentes. E eu até falo que, além de incompetente, eu acho que é um grau de irresponsabilidade muito grande deles, sabe? Porque já teve tempo de aprender, ver o que já foi feito errado. E não aprenderam ainda, sabe? Cristóvão, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela conversa muito boa, conversa aberta, coração aberto, né? Um velho pantaneiro abrindo o coração sobre a cultura, a economia, a política e, sobretudo, os horizontes que estão aí, né? Quem nos patrocina é a Professor Jean Mato Grosso, a Canadá Digital, Marketing Digital. Assista, curta, compartilhe e nos mantenha vivo. Cristóvão, muito obrigado. Obrigado pelo esforço de vir de Poconé para a gente conversar e pela conversa agradabilíssima. Eu não poderia de jeito nenhum recusar essa conversa, sabe? Como eu disse no começo, eu tenho uma admiração profunda por você. Obrigado. E então eu estarei sempre à sua disposição, certo?
Muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa que a gente puder fazer, falar em prol desse Pantanal, estarei sempre à sua disposição. Eu fui bem claro, à sua disposição. E faremos junto. Até a semana que vem, um abraço.